assim o texto. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: De Davi. E Jesus perguntou: Então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Tá? Esse é o nosso texto. Ok? Bom, meus amigos, nesse momento aqui, Jesus ele entra em diálogo com um dos fariseus, certo? Melhor dizendo, né? Um escriba, um doutor da lei. Essa pessoa aqui tinha como ofício ensinar a palavra de Deus. Jesus dialoga com alguém que é gabaritado. A partir desse momento aqui, para a gente não ficar repetindo muito a expressão doutor da lei ou escriba, nós vamos utilizar a expressão professor, tá? Porque trocando em miúdos, esse querido aqui que estava conversando com Jesus, ele era um professor. O ofício dele era esse, no meio dos que estudavam a palavra de Deus. No original, o ofício dele era esse, ensinar a palavra, ok? Então, dentre os fariseus, um dos professores, né, uma pessoa que tinha essa ocupação, ensinar a palavra de Deus, ensinar a lei do Senhor, não é? Levantou, foi até Jesus e disse: Então, o que é que o Senhor me diz? Qual é o maior mandamento? Dentre todos, qual é o maior? Esse homem aqui, ele se aproximou de Jesus porque viu que Jesus tinha silenciado os saduceus. A história conta que fariseus e saduceus, eles se bicavam, ó. Não se davam bem, não. Eram parte do mesmo povo. Aqui a gente não está falando de judeu e samaritano. A gente está falando de judeu e judeu. Então, no meio dos judeus, tinha isso aí. Mas quem eram os saduceus? Saduceus, na sua maior parte, sabe quem eram? Eram os principais dos sacerdotes. Eles estavam acima dos fariseus. A maioria dos principais dos sacerdotes em qualquer cidade da Judéia era o grupo que fazia coro como os saduceus ali, em qualquer dessa cidade, tá? A gente não vai entrar aqui nos pormenores de qual a diferença entre um e outro. Trocando em miúdos, era coisa pequena, certo? Era coisa pequena, mas ambos tinham um cunho um pouco político, certo? Pois bem, esse senhor, moço, ou professor, não é? Melhor dizendo, se aproximou de Jesus porque viu que Jesus silenciou os saduceus. Ou seja, bom, eu vou me aproximar daquele que silenciou os meus opositores. Eu quero ouvir um pouco mais dele. Só que eu não quero simplesmente ouvi-lo porque ele já tem um histórico no nosso meio. Sabe o que eu vou fazer?
eu vou pegar ele em alguma coisa aqui teológica, alguma coisa na palavra. Certo? Bom, esse fariseu, assim como todos os outros, saduceus e herodianos, esses grupos no meio dos judeus, eles não se importavam uns com os outros. Não se importavam. Eles só se importavam com a patotinha deles ali, com o núcleozinho deles ali. Se tu é fariseu, eu me importo contigo. Se tu é saduceu, eu me importo contigo. É igual hoje em dia, não é? Um cara fala, eu sou de direita, eu me importo contigo. Eu sou de esquerda, eu me importo contigo. E quem é de direita? Tu te importa? Não. E quem é de esquerda? Tu te importa? Muito menos. Não é muito diferente, né? E, infelizmente, isso aconteceu até no nosso meio, com essas últimas eleições presidenciais e essas eleições municipais. Parece que tem reforçado essas ideias de separatismo no meio dos crentes. E não é nem por causa do evangelho, é por causa de política, uma coisa inferior ao evangelho. Pois bem, esse doutor da lei aqui, voltando ao nosso texto, ele se interessou por Jesus, repetindo, como um mestre que calou os seus opositores. Mas ele ainda tinha uma intenção pública. Sabe qual era a intenção dele? Envergonhar Jesus. No meio da galera ali, do pessoal que estava ouvindo Jesus com atenção. Bem, momentos antes, esse grupo de fariseus, saduceus, herodianos, tinha ficado mordido com Jesus. Por quê? Porque Jesus se aproximou de gente que não prestava dentro do templo. Jesus se aproximou de gente que não prestava dentro do templo. E Jesus se aproximou para ensinar essa gente, porque os fariseus, os professores, aqueles mais especiais, não queriam se aproximar de gente suja, gente podre, não é? Gente que não valia nada. Mas Jesus se aproximou. Por isso esse homem aqui queria publicamente, envergonhar Jesus, pegar Jesus em alguma palavra e fazer o povo que estava dando atenção para ele dar as costas. Mas a gente sabe que aconteceu diferente, né? Aconteceu diferente. Mesmo assim, esse senhor aqui, esse professor, ele faz uma pergunta importante. É uma pergunta de catecismo. O que é catecismo, né? Catecismo é um livro de ensino. Catecismo tem em toda religião. Por mais que a religião não tenha o nome catecismo. Catecismo é um livro de doutrina. Para ensinar o quê? Para adultos e para as crianças. Quem criou o mundo, o porquê o mundo foi criado, quem criou você e eu, o porquê nós fomos criados, o porquê existe o pecado, o porquê existe a salvação, quem pode nos salvar, quem é Deus. Existe mais de um Deus. Enfim, catecismos servem para isso. E toda religião tem. O budismo tem o seu catecismo, o seu livro de doutrinas. O catolicismo romano tem. No meio evangélico tem muito, nas várias denominações, nas diversas denominações, com as suas particularidades. Essa pergunta que esse professor fez aqui para Jesus, foi uma pergunta de catecismo. E a pergunta é a seguinte: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E lei aqui é o Antigo Testamento. Ele está perguntando: mestre, se você abrir o Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e todo o resto aí, abrir, não é? Desenrolar esses rolos aí. Aponta para mim qual é o principal, o maior, o grande mandamento no meio de todos esses livros aí. Ele fez uma pergunta justa. Uma pergunta que resumia o porquê devemos guardar a lei.
O porquê devemos ser fiéis à lei. E Jesus responde: o grande mandamento na lei é o seguinte: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É uma pergunta de catecismo. Pode até parecer com essa pergunta aqui, que esse professor ele tinha verdade no coração dele, né? Ele queria aprender com Jesus. Eu quero aprender com Jesus. Mas ele estava mal intencionado. Estava mal intencionado. Com essa pergunta verdadeira, né? Pergunta que contém verdade bíblica. Ele citou a Escritura. Pode parecer com essa pergunta que ele era um homem piedoso. E a palavra piedade, a palavra piedoso, classificando alguém, significa o quê? Uma palavra estranha. O que significa piedade, hein, irmão? Piedade significa fidelidade. Piedade não significa um monge orando, um monge subindo um monte, um monge passando fome, fazendo jejum. Isso não significa piedade. Isso são obras. Podem ser boas ou ruins, dependendo da motivação do coração. Mas piedade significa fidelidade. Você pode ser piedoso orando 10 minutos por dia, orando 2 minutos por dia. Ou você pode ser piedoso orando 1, 2, 3, 4 horas por dia. É uma questão do seu coração ser fiel ao Senhor. Não tem nada a ver com obras, tá? Então, pode parecer com essa pergunta que ele era um homem fiel a Deus, um homem piedoso. Mas não. Lendo o texto, a gente percebe que não era essa a intenção dele. E ele não estava testemunhando isso, né? Piedade, amor a Deus. Ele estava usando a palavra de uma maneira vã. Estava usando o nome de Deus em vão. Não é? Bom, quando a gente lê o texto aqui, nós lemos a segunda vez agora há pouco, né? A gente percebe que ele não conseguiu o que queria. Jesus ensinou para ele qual é o primeiro mandamento, mas só esse. Ensinou qual é o segundo maior mandamento também. Mas não somente isso. Jesus aproveitou e levou esse homem e os seus companheiros ali a revisar se de fato eles guardavam o primeiro mandamento, que é amar a Deus, guardando fielmente a lei. Porque o segundo mandamento eles não faziam de jeito nenhum. Vocês percebem como o segundo mandamento eles não faziam de jeito nenhum? Mas qual é o segundo mandamento? Eu vou ler. Fica atento. Jesus disse no versículo 39. E o segundo, semelhante a este mandamento é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eles não amavam os próximos de jeito nenhum. Não amavam porque ele se aproximou de Jesus, porque Jesus calou os opositores deles. Talvez um dos motivadores de se aproximar de Jesus foi porque exatamente Jesus calou aqueles que eles não gostavam. Eu vou me aproximar, ele calou meus inimigos. Vou colar junto desse cara aí. Olha aí, aproveitador pouco, né? Bom, meus amigos, nesse encontro aqui, o Senhor ensina ao fariseu como será manifestada a fidelidade dele ao Senhor. O Senhor Jesus ensina a esse professor da lei, a esse professor de EBD, certo? Ensina como, se ele é fiel a Deus, vai se manifestar o amor dele pelo Senhor, a fidelidade dele ao Senhor. E também, se a teologia dele o levava a amar a Deus verdadeiramente. Essas duas coisas Jesus ensina para ele aqui. Como vai se manifestar a fidelidade dele ao Senhor, e mais, se a teologia dele, teologia é o que ele acreditava, se o que ele acreditava envolvendo Deus, a igreja, tudo que ele estudou da Bíblia, levava ele a amar Deus de verdade ou não. Porque as pessoas pensam assim: o cara é pastor, o cara é professor de escola bíblica dominical, o cara é um cara versado na teologia, o cara é estudado, então ele ama a Deus. Espera aí,
Não significa isso. Muitas vezes a teologia afasta a pessoa de Deus. Mas não é porque a teologia é ruim. É porque a pessoa que tem um coração mau. Porque na realidade, a lei, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem que aproximar você do Senhor, não afastar. Não afastar, tem que aproximar você do Senhor. Dos versos 37 ao 40, Jesus responde o questionamento desse professor. Dos versos 42 ao 45, Jesus, o mestre, né, como o professor chama, mestre, me responda. O mestre expõe como a teologia deles estava errada e eles não amavam o Senhor verdadeiramente. Então, assim, nós vamos considerar aqui algumas perguntas em cima desses dois tópicos. Quais são os tópicos? Como será manifestada a minha fidelidade ao Senhor? E o segundo tópico, a minha teologia me leva a amar a Deus verdadeiramente? Algumas perguntas em cima desses dois tópicos. Primeiro tópico, como pergunta até. Como será manifestada a minha fidelidade ao Senhor? Bom, como eu já mencionei aqui, esse professor demonstra interesse por algo justo, não é? Ele traz uma pergunta verdadeira, uma pergunta de fato bíblica, certo? Qual é o maior de todos os mandamentos? Mas como a gente mencionou aqui, esse momento, esse encontro depõe contra ele. Mesmo que ele estivesse em silêncio, porque ele não queria aprender de Jesus nada, ele não queria aprender nada com Jesus, pelo contrário, ele queria dar uma rasteira em Jesus, ele não queria aprender com Jesus. Bom, daí, Jesus, ao invés de dar uma simples lenhada nele, né, uma boa de uma resposta e mandar ele com o rabo entre as pernas para casa, Jesus aproveita um momento para ensinar. Olha aí, um homem que se demonstrou ali inimigo de Jesus, opositor de Jesus, uma pessoa que não queria ouvir, mas queria envergonhá-lo publicamente. Jesus parece chamá-lo para perto, ao invés de afastá-lo. Ele quer dar uma rasteira em Jesus, Jesus responde e fala: ei, vem cá, deixa eu te falar um negócio que tu ainda não entendeu, que para ti é inferior a qualquer outra coisa. Jesus aproveita para ensinar esse homem aqui sobre o amor ao próximo, na teoria e na prática. Como assim? Se você vê na sua Bíblia aí, em cima do versículo 34, Mateus 22, versículo 34, é bom a gente frisar isso aqui, observar isso aqui, porque ajuda a gente a interpretar o texto. Em cima do versículo 34, tem pequenas referenciazinhas aí, de textos paralelos. Como assim? Olha aí, em cima do versículo 34, tem MC 12, 28 ao 34, e tem LC 10, do 25 ao 28. O que significa isso, irmão? Em cima do versículo 34. Na minha Bíblia, talvez na sua Bíblia, talvez em algumas Bíblias não tenham, certo? Está embaixo do subtítulo, né? O título aí do versículo 34 é o grande mandamento. Aí entre o grande mandamento, o título, e o versículo 34 tem essas referências, para você procurar em casa. São textos paralelos. Mateus falou desse momento, Marcos também falou e escreveu lá, registrou, e Lucas também. Mas por que eu tenho que ler um, ler o outro e ler o outro? Porque cada um deles traz uma perspectiva diferente, do mesmo momento, mas diferente, e alguns com detalhes diferentes, ok? Se você abrir em Lucas, certo? Lucas 10, você vai ver o que Jesus ensina em Lucas 10. Em Mateus e Marcos, esse professor que se aproxima de Jesus, ele pergunta: qual é o maior mandamento? Mas em Lucas 10, ele se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí ele fala:
guardar o mandamento aqui. Guardar os mandamentos. E Jesus pergunta, quais são os 2 maiores mandamentos? E ele responde, esses 2, amar a Deus e amar o próximo. Aí a pergunta desse professor, em Lucas 10, não é qual é o mandamento. A pergunta desse professor em Lucas 10, sabe qual é? A pergunta dele é, quem é o meu próximo? Aí Jesus pega na parábola. Jesus conta uma história para ensiná-lo. Quem é o meu próximo? Vem cá pertinho de mim que eu vou te contar quem é o teu próximo. Aí Jesus conta qual parábola? Do bom samaritano. Só o título já é de deixar esse fariseu todo arrepiado. Porque samaritano já não prestava. E chamar samaritano de bom, meu amigo, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Era uma facção totalmente diferente. Totalmente inferior. Totalmente desprezível para o judeu. E Jesus fala, eu vou te ensinar quem é o teu próximo. Teu próximo é o samaritano. E sabe quem é o próximo do samaritano, que também não gostava do judeu? Eram judeus. Porque vocês, judeus, ficam brigando entre si, não é? Fariseu, saduceu, herodiano, um bocado de besteira, se dividindo, se perseguindo, se atacando, em conflito interno, político. E Jesus demonstra exatamente isso aí na parábola do bom samaritano. Quando o cara tem um irmão judeu lá, o cara vê o homem todo baleado lá, na beirada da estrada, e o que ele faz? O levita passa longe. Eu não quero nem olhar esse cabra, eu não vou nem perder meu tempo ajudando, só correndo. Não é problema meu. E o problema é de quem então? Aí passa o mestrezão lá, sacerdotezão, um cara top na igreja. Olha, não faz nem questão de saber o que foi que aconteceu. Deixa para lá, tenho minhas ocupações. Isso aqui é menos importante. Daí quem é que passa, para e socorre o cabra? Um samaritano, olha. Pois é. O teu próximo é o teu inimigo. É isso que Jesus ensina para ele aqui. Meus irmãos, é isso que Jesus ensina para eles aqui. Nessa parábola, Jesus estava ensinando quem era o próximo e como amar o próximo. Não é só de boca, de teoria, de discurso bonitinho, de palavra, não. Prática. Socorrendo até o inimigo. Diferente de como esse encontro aconteceu, após uma boa resposta aos seus rivais, né? Ele se interessa em conversar e tentar pegar Jesus em alguma palavra. Mas Jesus responde diferente dele. Jesus não queria pegar ele em palavra nenhuma, dar rasteira nenhuma nele. Jesus queria ensiná-lo. Ensinar até o próprio inimigo. Com essa atitude, Jesus já estava ensinando isso para ele. Como deve se manifestar a sua fidelidade a Deus. Como, né? Esse homem aqui, como um bom professor, talvez ele sabia um bocado de texto bíblico memorizado, né? O cara é um bom professor, o cara é inteligente. Ele sabe um bocado de texto bíblico memorizado. Muito provável. Assim como alguns de nós aqui. Mas, amigos, se tiver tudo só na cabeça, somente na cabeça, o coração fica vazio. Como é então que eu vou manifestar a minha fidelidade a Deus? Amando somente, o que eu conheço, né?
só a teoria, só a minha intelectualidade. Vocês compreendem isso? Não tem como manifestar a minha fidelidade a Deus só na teoria. Só na teoria, não. Bom, o mestre continua. E no nosso segundo tópico, a gente vai abordar aqui como pergunta também. A minha teologia me leva a amar a Deus verdadeiramente? A teologia dos fariseus, doutores da lei e colegas de ofício, servia apenas para sustentar as teorias deles. Eles submetiam a teologia às teorias, e não o contrário. Eles não submetiam as teorias deles à teologia, à escritura. Vocês estão entendendo? Eles usavam a escritura para se favorecer nas suas teorias. Depois de conversar com esse professor, Jesus se dirigiu então aos seus colegas, os fariseus, E Jesus pergunta então: me respondam aí, meus queridos, de quem o Messias é filho? A resposta deles foi de pronto, sem argumentação: de Davi. O Messias é filho de Davi. Daí Jesus então ensina eles a ler a palavra de Deus, citando palavras de quem? Salmo 110, versículo 1, do próprio rei Davi. Num salmo messiânico. Jesus cita no versículo 44, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Davi chama Messias de Senhor, não de filho. E quem chama para sentar à direita, pressupondo que está no trono, é o Messias, e não Davi. Davi não chama o Messias: vem cá e senta do meu lado para me servir, vem cá, meu filho. Negativo. Não é assim que acontece. Davi se coloca como servo. Aqui então Jesus ensina esses homens a lerem a Bíblia. Homens que estavam perdidos, cheios de teoria e teologia, Mas, perdidos nas suas teorias, nas suas ideias. Depois disso, meus amigos, então, eles não conseguiram mais fazer pergunta nenhuma. É o relato do versículo 46. Não fizeram mais pergunta nenhuma para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus desconstruiu a falsa teologia deles. Eles tinham crenças falsas. E Jesus desconstruiu tudo. Porque a crença desses homens servia só para sustentar as teorias, os ideais políticos deles. O Messias é filho de Davi, e ele virá assim como Davi, com espada na mão, e vai cortar a cabeça dos romanos, e vai cortar a cabeça dos nossos inimigos, e é assim que vai ser. E o Messias estava na frente deles, ensinando a amar a Deus, ensinando a amar o próximo, e ensinando esses homens a ler a Bíblia. E o Messias ali era um homem que veio de Nazaré, um lugar onde não vinha gente boa, e eles estavam perdidos. Então Jesus diz: gente, vocês não sabem ler a Bíblia, vocês estão usando teologia para os ideais de vocês, vocês não estão lendo a Bíblia e não estão aprendendo de Deus. A teologia desses homens aqui, ela até poderia, para eles, ser trajada, estar vestida de fidelidade, de piedade. Mas ali, sabe o que Jesus fez com eles? Jesus despiu esses homens, publicamente. Jesus não precisou se esforçar para isso. Jesus fez uma pergunta e deu a resposta bíblica. E Jesus deixou esses homens despidos ali. A reação deles foi o silêncio.
foi o silêncio. A pergunta então que fica é se a minha teologia de fato me leva a amar a Deus. Essa pergunta, meus irmãos, ela é importante e ela precisa ser respondida. Porque respondendo essa pergunta, você vai ter o suporte para poder fazer uma autoavaliação. Se a gente se depara com esse texto aqui, a gente consegue extrair essas duas perguntas que a gente tem que fazer a nós mesmos, talvez diariamente, se não semanalmente, com certeza, para a gente fugir de qualquer confusão mental e emocional, confusão que a gente produz no nosso próprio coração, confundindo teologia com piedade. A gente pode tirar o nome teologia e colocar tradição e piedade. Por exemplo, há décadas atrás, se uma mulher vestisse calça, ela estava em pecado. E os irmãos ainda usavam a Bíblia para dizer: ei, mulher só tem que vestir saia. Mas onde é que está isso aí escrito, amado? Porque se você olhar para a cultura da época, até os homens usavam vestido. Era ou não era? Teologia, tradição. Uma ótica sobre o texto bíblico que não é verdadeiro, mas que parece piedade. Não, aquela irmã dobrando a esquina é que é fiel a Deus. Está com a Bíblia debaixo do braço, está toda empacotada. Isso é ser fiel a Deus. Tem problema ficar assim, se vestir assim? De forma alguma. Mas isso não significa piedade. Estão compreendendo? Por isso nós precisamos nos autoavaliar constantemente, para não confundirmos uma má teologia com fidelidade a Deus. Bem, o apóstolo João afirma o seguinte: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Deus amou, Ele é amor. Nós também devemos amar. Amar o Senhor, sermos fiéis a Ele, amar o próximo e servirmos uns aos outros. O apóstolo João ensina isso na primeira epístola, lá pertinho, de Apocalipse já. Para encerrar, eu quero lembrar você das duas principais perguntas aqui, que nos deram esses tópicos. A primeira: como será manifestada a minha fidelidade ao Senhor? Como será manifestada a minha fidelidade ao Senhor? Como será manifestada a minha fidelidade ao Senhor? E a segunda: a minha teologia me leva a amar a Deus de verdade? A minha teologia me leva a amar a Deus de verdade? Ou eu amo um Deus que não é o Deus da Bíblia? Porque o Deus que eu digo amar nas minhas crenças é o Deus que fala que eu tenho que fazer isso, tenho que deixar isso. Mas na Bíblia a gente não vê Deus dizendo que tenho que deixar isso. A gente vê Jesus dizendo o seguinte: faça isso, faça aquilo, faça dessa forma, faça assim. Percebe como há uma diferença entre uma negação e uma afirmação? Jesus não ensina o que você tem que abandonar. Jesus ensina o que você tem que fazer. Meus queridos, meditem nessas duas perguntas. E eu acredito que vocês, que nós vamos crescer muito,
tanto no conhecimento, teologia, como na graça de Deus, no amor, o que é importantíssimo. Essas são as duas perguntas muito importantes, e em cima dos dois mandamentos mais importantes que Jesus ensina aqui no nosso texto. Amém? Que Deus abençoe vocês. E não esqueçam de meditar no texto com essas duas perguntas repetidamente. Não esqueçam, repetidamente, meus amados. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Senhor por tudo que tem feito em nosso meio, pelas bênçãos, Senhor, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, os nossos parentes, os nossos filhos, aqueles a quem amamos. Obrigado, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor também, por mais que seja desafiador ao nosso coração, para nós, aqueles que se colocam como os nossos opositores, pessoas que publicamente não gostam da gente. Bom, na teoria fica muito fácil a gente falar, nós devemos amar o nosso próximo, mas quando a gente escuta os teus ensinamentos bíblicos sobre quem é o nosso próximo, fica mais difícil, é muito desafiador. Ó amado Pai, nos socorre e nos ajuda. Nós precisamos aprender a perdoar. E nós pedimos perdão aqui, se não conseguimos perdoar os nossos inimigos como devemos perdoar. Nos ajuda, Pai. Nos socorre, Pai, para perdoarmos como devemos perdoar. Como fomos perdoados. Nós devemos fazer isso. Assim demonstraremos o amor. Assim nós não somente demonstraremos, mas viveremos o amor. Nos socorre, nos ajuda, nos dá esse suporte, Santo Deus, por favor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude durante essa semana, para que no próximo domingo, quando nos encontrarmos aqui, novamente no culto ao Senhor, dedicarmos nossa vida ao Senhor novamente, e sermos enviados aí, ao mundo, ao nosso dia a dia, para amarmos o Senhor e amarmos o nosso próximo. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amigos,